Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos alunos do Colégio São Fabiano. Galera, o motivo pelo qual hoje eu não vou estar utilizando o quadro ali atrás, ó, como vocês estão percebendo, né, é porque hoje nós vamos estudar a unidade 8 da sua apostila, né? Você que foi no colégio, pegou sua apostila no segundo semestre, esta apostila aqui, nós vamos estudar a unidade de número 8, jovens. Matéria nova hoje, matéria de terceiro bimestre, iníciozinho de terceiro bimestre, tá bom? E o conteúdo da aula de hoje vai ficar mais claro quando eu projetar o slide que eu preparei aqui para vocês, tá bom? E nós vamos simular, é isso aí, vamos fazer simulação na internet para que a matéria fique mais clara na nossa mente, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, você que ainda não deu like, soca o dedo no like, tá bom? Dê o seu joinha e vamos que vamos, sabendo que like é a mesma coisa que joinha. Tô brincando, senhores. Ó, se quiser se inscrever no meu canal, pode se inscrever. Tá bom? Senhores, espero que os senhores curtam. Unidade de número 8. Vamos embora, não vamos perder muito tempo não, tá? Vou projetar aqui na tela para vocês a unidade 8. Ai, meu Deus do céu. Tá aí, ó. Para nossa alegria. Galera do primeiro ano do Colégio São Fabiano. Senhores, olha só, o que nós vamos estudar na unidade 8 é estática. Estática de um ponto material. Tá bom, senhores? O que significa estática ou de um ponto material ou de um corpo extenso, na verdade, né? Estática de um ponto material significa que um determinado corpo, ele pode se comportar, né? Nós podemos fazer diversas análises dependendo do referencial. Como, por exemplo, tá? Um carro numa autoestrada, ele pode ser um corpo extenso ou um ponto material. Então, recapitulando, um carro ele pode ter as dimensões dele desprezada, ponto material, ou ele pode ter as dimensões deles sendo consideradas de acordo com um determinado problema, corpo extenso. Tá, beleza? Então é basicamente isso que nós vamos estudar. Eu quis colocar essa imagem na introdução porque mostra justamente isso que nós vamos estudar. Estática. Estática é o corpo estar parado, tá bom? Quais são as condições para que o corpo fique parado? Nesse caso aqui, ó, da figura que eu vou estar circulando o mouse, ó, nesse caso, o corpo vai estar parado por quê? Porque eu tenho cabos de aço que estão sustentando essa ponte, tá bom? O que faz com que a ponte, ó, fique paradinha, estabilizada. Tá, beleza? Se um ou mais de um desses cabos se rompe, essa ponte ela vai começar a ficar maleável e muito provavelmente vai mexer na estrutura dela e ela vai, né, ruir, né, vai vir ao chão. Tá, beleza? Mas não é o que está rolando, né? Nós temos esse cabo de aço aí sustentando. Para quem pega o BRT e vai para a Ilha do Governador, passa aquela ponte do Galeão. Aquela ponte do Galeão que construíram lá exclusivamente para o BRT. Né? Tem dois cabos de aço sustentando essa ponte. Tá bom? Se um daqueles cabos romper, já era ponte, cai tudo. Tá bom, senhores? Equilíbrio de um corpo extenso. Quais são as condições para que esse corpo permaneça inerte? Nós vamos estudar hoje. Tá bom? Então, como eu já havia falado, um corpo, ele pode ser considerado, pode ter as dimensões dele consideradas, corpo extenso, ou desconsideradas, ponto material. Um exemplo, ó, uma pessoa aqui, ó, manobrando um carro, tá, beleza? Ele precisa ter as considerações, ele precisa saber onde começa a frente do carro dele, onde termina a traseira, tá bom? Onde fica as laterais do carro. Então é um corpo extenso. Ele precisa saber todas as dimensões que estão no carro. Então, nós analisando o automóvel, né, que está sendo manobrado, nós precisamos levar em consideração as dimensões dele, tá bom?
Felipe, e onde esse carro pode se tornar um ponto material? Se o carro ele pegar uma autoestrada e começar o motorista pegar uma autoestrada e começar a pilotar por entre as pistas, né, nós podemos, analisando a situação de longe, nós podemos desprezar as dimensões desse corpo extenso e tratá-lo através de um ponto. E a gente denomina esse ponto como pontual, como corpo material, ponto material. Tá beleza? Então, olha só, primeira situação, leva em considerações as medidas do automóvel, corpo extenso. Segunda situação, que é essa que eu vou estar passando o mouse aqui, ó. Eu estou dirigindo, o motorista está dirigindo por uma autoestrada e a gente está vendo a situação através desse ângulo aqui, ó. A gente está do lado de cima, como se nós estivéssemos no helicóptero, filmando ele se locomover nessa estrada, né? As dimensões dele acabam sendo desprezadas. Por quê? Porque eu estou cada vez mais afastado desse corpo e aí uma dimensão que antes era muito grande acaba se tornando, ó, pequenininha. Corpo extenso. Ponto material. Tudo bem? Exemplo agora, brincando agora com vocês. Preste atenção e olha para a câmera aqui. Tá? Qual o nome disso daqui? Sem fazer propaganda e jabá. Uma borracha, né? É uma borracha da Pentel. É uma borracha. Tá beleza? Ela está bem próxima da câmera, certo? Então você consegue observar as dimensões dela. Corpo extenso. Tá beleza? Agora, se eu afastar essa borracha, vou afastando cada vez mais. Você está vendo que as dimensões dela estão diminuindo? E eu vou afastando. E eu vou afastando cada vez mais. E eu vou afastando cada vez mais. E aí continua afastando. Continua afastando. Continua afastando. Cheguei aqui. Coloquei ela na parede. As dimensões dela estão sendo levadas em consideração? Você consegue levar em consideração as dimensões da borracha? Não, né? Está muito pequenininho, está muito afastado. Você está enxergando a borracha de longe. Então, ela acaba deixando de se tornar um corpo extenso e ela passa a se tornar um ponto material. Tá bom? Então, ela deixa de ser um corpo extenso e se torna um ponto material. Aí eu vou aproximando, as dimensões começam a crescer. Beleza? Então, o que era ponto material acaba se tornando o quê? Um corpo extenso. Fechou? Deu para entender? Mais ou menos essa noção, tá? E a gente vai brincar com relação a isso, tá? Mas tem que ficar claro o que é corpo extenso e ponto material, tá? Corpo extenso e corpo rígido são a mesma coisa. Aqui eu coloquei no slide corpo extenso e rígido. Mesma coisa. Corpo extenso, abreviação de corpo extenso rígido. Tá bom? Então vamos para o próximo slide, senhores. O que a gente precisa entender antes de analisar as condições de equilíbrio, né? E que como todo corpo, ele possui dimensões. E dimensões podem ser de diversas formas geométricas possíveis. Aqui eu trouxe 4 objetos, né, para vocês identificarem que nós temos 4 objetos de dimensões diferentes. O primeiro é um círculo, o segundo é um quadrado, o terceiro é um retângulo e esse quarto e o último aqui é um triângulo. Senhores, o que significa centro de gravidade? Centro de gravidade é a gente encontrar o ponto fixo, né? O ponto do objeto. No caso, nessa circunferência, centro de gravidade, o que vai ser? É o centro que a gente vai começar a adotar, a concentrar toda a massa. Muitos livros utilizam centro de massa, tá bom? Centro de gravidade e centro de massa é a mesma coisa. Tá beleza? Então, vamos começar a combinar a partir disso. Por exemplo, eu tenho um corpo extenso, certo? Minha borracha. Se eu quiser descobrir onde está o ponto fixo dela, onde está o centro de gravidade dela, eu vou pegar as dimensões da minha borracha, digamos que ela seja retangular, igual essa figura aqui. Eu vou pegar as dimensões e eu vou dividir
tanto na horizontal no meio, quanto na vertical também no meio. Então, eu vou fazer a média dessa horizontal com a média dessa vertical. Onde esses pontos se cruzarem é o centro de gravidade. E com isso a gente consegue equilibrar, entendeu? Talvez eu não seja muito feliz, mas olha só, vou equilibrar essa borracha nessa régua. Olha que maneiro. Tá tranquilo? Não, mas é só isso não. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo te convencer disso, tá? Vou tentar equilibrar essa borracha na caneta. Consegui. Se você parar para perceber, eu tomei uma surrinha, né? Eu botei aqui um pouquinho mais pro lado, ela caiu. Coloquei pro outro lado, ela ia cair. Mas aqui eu estou tentando colocar justamente, ó, na meiuca dessa medida na horizontal. O que eu fiz? Eu coloquei o centro de gravidade aqui no meio e estou equilibrando essa borracha no centro de gravidade dela. Se eu inclinar um pouquinho para a direita, ela cai. Se eu inclinasse um pouquinho para a esquerda, ela ia cair. Tá bom? Centro de gravidade nada mais é do que isso. Tem outro nome também para centro de gravidade, tá, galera? O centro de gravidade também é carinhosamente apelidado por baricentro. Tá beleza? Como vocês estão vendo aí, tá bom? Baricentro é pegar todas as medidas da geometria do objeto e dividir por 2. Pego a distância na horizontal, divido por 2. Encontrei a metade dele na horizontal. Pego a distância na vertical e divido por 2. Encontrei a metade dele na vertical. Então, é só onde essas medidas se cruzarem, aí está o centro de gravidade ou baricentro. Tá beleza, senhores? Então, recapitulando. Corpo extenso, medidas levadas em consideração. Ponto material. As medidas não são levadas em consideração. Centro de gravidade é o ponto fixo do objeto, tá beleza? Nele a gente chama de concentração da massa, por isso que é centro de massa, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. Senhores, e eu preciso denotar para vocês um seguinte conceito, né? Que é o conceito de translação e o conceito de rotação. Pensa nessa raquete aí de tênis como se fosse essa régua, tá bom? Eu posso movimentar ela de duas maneiras. Tacando ela, ó, taquei ela, é porque é clara, né? Mas olha só, canetinha. Caneta marca-texto. Eu posso movimentar ela de duas maneiras. Taquei ela. Ela saiu da palma da minha mão esquerda e foi para a palma da minha mão direita. E eu segurei. Eu transladei ela. Ou eu posso movimentar ela de um outro jeito, que é rotacionando. Fazendo... Olha, não vai dar certo, não vai prestar. Ó, rotacionando ela. Eu fazendo com que ela rotacione, viu? Ela saiu da minha mão esquerda, rotacionou e chegou na minha mão direita. Tá, beleza? Ficou claro isso? Então, essas são duas maneiras de movimentar um objeto, né? Ou transladando ou rotacionando. Parece até besteira, parece coisa que você tem a noção do dia a dia, né, gente? Mas precisa ser mencionado, precisa ser falado esses nomes técnicos, tá bom? Espero que vocês não me encarem como um idiota, mas precisa ser mencionado isso. Tá bom, senhores? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Condição de equilíbrio de um ponto material. O equilíbrio de um ponto material. Senhores, o que é o equilíbrio de um ponto material? É quando eu tenho uma ou mais de uma força, no caso aqui, ó, tem 1, 2, 3 e N forças, então é como se eu tivesse infinitas forças atuando em um objeto, fazendo com que esse objeto não se movimente. Se o objeto não está se movimentando, a força resultante, que a gente já aprendeu lá em segunda lei de Newton, lembra? A força resultante que atuar no objeto é igual a zero. Então, se o objeto está parado, força resultante nele é igual a zero. Por exemplo, né? Aqui, ó, minha persiana. A persiana está parada. Se eu não mexer nela,
ela vai permanecer parada. Tá beleza? Condição de equilíbrio, né? O corpo extenso, ó, o corpo extenso, ele está parado. Porque eu não mexi nele, agora eu mexi, ele está se movimentando. No caso aqui é o ponto material. O objeto ele vai estar parado, ó. Tá vendo lá, ó? Ó o ponto material lá no quadro. O ponto material está paradinho. Por quê? Porque eu tenho uma força de atrito que está apontando para cima e eu tenho um peso para baixo que está mantendo aquele negócio ali parado. Tá beleza? Se eu chegar e dar um peteleco de cima para baixo, aquele objeto cai, tá bom? Aquele ponto material cai. Então, o que está acontecendo ali? O somatório de todas as forças que estão atuando no objeto ali, no quadro, é igual a zero, tá bom? Essa é a condição de equilíbrio para que um ponto material esteja parado. Tranquilo? A gente chama isso de equilíbrio estático. O objeto ele está estático. Ponto material, a gente analisa a condição de equilíbrio através das forças. Tá, beleza? Então, ó, eu vou rodar uma simulação para vocês que eu já deixei aberto esse site aí para vocês, tá bom? Acompanha direitinho, com tranquilidade e amor no seu coração, que a gente vai combinar algumas coisas aqui para semana que vem ir para sala de dúvidas e aí a gente continuar corrigindo os exercícios que eu vou passar hoje no final. Tá beleza? Então, olha só. A projeção desse camarada, né, tá aqui. Compartilhei com vocês. Aqui, senhores, duas maneiras para exemplificar, né? Na verdade, uma maneira para exemplificar o que eu acabei de falar. Equilíbrio de um ponto material. Eu vou rodar a simulação aqui com vocês. Esse é o objetivo da nossa aula, né? É trabalhar através da simulação. Por isso que eu estou dando aula aqui, através do computador. Bom, eu acabei de mencionar para vocês, no slide, que o ponto material ele fica parado. Por quê? Porque o somatório das forças é igual a zero, ou seja, força resultante que atua num determinado objeto é igual a zero. Então significa que eu vou somar todas as forças que estão atuando no objeto e o somatório tem que ser igual a zero. Com isso eu acabo de comprovar que o objeto ele está parado. Parece que meio que intuitivo, mas vocês não têm noção a quantidade de exercícios que os vestibulares da vida gostam de cobrar isso. Então, se a galera gosta de cobrar nos concursos da vida, nós precisamos estudar. Então, vamos lá, senhores. Ó, eu tenho um ponto material e eu vou botar uma pessoa... Não, esse bonequinho está muito pequeno. Eu vou botar uma pessoa puxando para a esquerda. Eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar o valor com que ela vai puxar. Bom, tá aqui, paralisado. Se eu apertar aqui em iniciar, o que você acha que vai acontecer? Exatamente, né? Só um bonequinho puxando para a esquerda com 150 newtons. O que vai acontecer? O carrinho vai para a esquerda. Então, olha só, botei para rodar. Sim, o objeto foi para a esquerda e ele não vai parar, a menos que quando bata aqui, certo? Então, ó, eu vou voltar como estava na condição inicial. E aí, ó, eu vou colocar do outro lado do cabo de guerra, né? Eu vou colocar um bonequinho que vai puxar com 50 newtons. O que você acha que vai acontecer? Quando eu botar iniciar, o camarada vai continuar puxando para a esquerda, mas não com tanta facilidade, porque apareceu, né, um contrapeso que é esse boneco vermelho. Tinha 150 newton para a esquerda e o boneco vermelho estava puxando para a direita com 50 newtons. Tudo bem? Ficou claro isso? Poxa, gente, eu espero que tenha ficado bem claro mesmo. É meio que intuitivo, né? Eu não sei se vocês já brincaram de cabo de guerra, né? Eu não sei, a infância de vocês é uma geração tecnologia, né? Mas quem nunca brincou de cabo de guerra, cara, tá perdendo uma boa oportunidade de colocar em prática os conceitos físicos. Bora lá. Se eu colocar mais um bonequinho aqui à esquerda, quando eu botar para iniciar, o que vai rolar? Ele continua ganhando, certo? Porque a força para a esquerda é maior que a força para a direita, mas não ganha com tanta facilidade assim. Você pode ver que a situação foi meio parelha, né? Foi meio que igual. Então, deixa eu voltar e eu vou acrescentar um de 100.
tirei um de 50, então esse bonequinho aqui puxa com 50, esse daqui puxa com 100, e só esse grandão puxa com 150. Quando eu boto iniciar, o que está acontecendo? Tá aqui, botei para iniciar. Iniciou. Tanto esse boneco azul, ele puxa para a esquerda com 150 newtons, quanto o boneco da direita, esses dois camaradas, puxam esse carrinho com 150 newtons para a direita. Senhores, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a soma da força do boneco azul, que é 150 newtons, com a soma da força dos dois bonequinhos vermelhos para a direita, que é 150 newtons também, elas estão se anulando, ou seja, somatório das forças igual a zero, condição de equilíbrio estático. O objeto, que é o carrinho aí, ele permanece inerte, ele não se movimenta. Beleza? Então deu para pegar mais ou menos a ideia? Eu espero que sim, senhores. Vamos voltar para a nossa maravilhosa aula. Bom, essa condição de equilíbrio é que foi demonstrada aí na simulação. Tá beleza, jovens? Jovens do meu Brasil varonil. De boa, né? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa explicação. Senhores, momento de uma força. O momento de uma força, ela estuda basicamente giro dos objetos, tá bom? Então eu vou aplicar uma força na extremidade de um determinado objeto e aí agora eu passo a não analisar um ponto material e sim um corpo extenso. Eu vou analisar um corpo extenso e eu vou aplicar uma força em uma das extremidades desse corpo extenso, mantendo a outra extremidade que eu não estou aplicando força fixa, parada. Então, olha só, eu tenho um corpo extenso, tá? E eu tenho um ponto da extremidade desse corpo extenso fixo, paradinho. Agora eu vou aplicar uma força na outra extremidade, ó. Vou aplicar. O que está acontecendo com essa caneta? Exatamente. Ela está rotacionando, ó. Ela está rotacionando. Beleza? Então, momento de uma força, ela é esse conceito, né? É essa grandeza que tem por características estudar a rotação dos objetos conforme eu aplico uma força. Por isso é momento de uma força, tá? Como é que a gente calcula isso? Momento de uma força é mais ou menos a força, ó, mais ou menos a fórmula aqui, ó, mais ou menos a força que eu estou aplicando nesse corpo extenso, no caso, 2, 3, 4, 5, 1000 newtons, tá? Vezes a distância. Que distância é essa? De onde eu aplico a força até o ponto fixo, tá beleza? Ficou claro isso? É muito simples, é relativamente bem mais simples, tá? Então, um exemplo aqui, equilíbrio de um corpo extenso, né? Eu tenho um corpo extenso, no qual eu vou estar aplicando várias forças que estão atuando nele, né? F1, F2, F4, F3, tá? E aí, essas forças individualmente, onde estiver colocado o ponto fixo, vai produzir uma rotação, tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Então, ó, acompanha o meu dedo aqui. Sentido horário é o sentido de rotação dos ponteiros dos segundos do relógio, tá? Sentido anti-horário é o sentido inverso da rotação dos ponteiros dos segundos do relógio. Tá beleza, senhores? Não sei se você observou, nessa equação aqui eu tenho mais e menos. O que significa o mais? Bom, senhores, mais e menos depende do referencial. E aí eu quero puxar um parêntese para vocês. Alguns professores de física falam que mais é quando o referencial, o giro do objeto, ele se movimenta no sentido horário. Aí a gente adota o referencial como positivo. E aí, como negativo, o sentido anti-horário. Senhores, eu quero falar para vocês que a maioria desses professores cometem um equívoco teórico. Veja bem, eles estão errados? Parcialmente errados. Por quê?
não é precisamente tem que ser isso, pronto, acabou. Não. A maioria dos exercícios, e no caso, a maioria dos professores, assim como eu também, tá? Adotam o giro no sentido horário como positivo, tá bom? E o giro no sentido anti-horário como negativo, tá? A maioria dos livros e a maioria dos professores. Então, a partir de agora, nós vamos combinar o seguinte: ponteiro do relógio girou no sentido horário, referencial positivo. Girou no sentido anti-horário, referencial negativo. Mas isso sempre vai ser isso, Felipe? Não. Você está livre, pode estar livre para fazer do jeito que você quiser. Se, por exemplo, você quiser adotar o sentido como anti-horário, giro anti-horário como referencial positivo, você pode adotar, contanto que você adote o giro no sentido horário como negativo. Se você, recapitulando, adotar o anti-horário como positivo, o giro horário vai ser negativo. Mas eu e a maioria dos professores de física, a maioria dos livros, adotam o giro horário como positivo e o anti-horário como negativo. Mas isso não é regra, tá bom? Eu sigo essa orientação minha porque eu gosto, tá? Eu gosto do ponteiro do relógio, por exemplo. Eu gosto do giro como sendo horário. Eu gosto de classificar ele como positivo. Anti-horário, anti alguma coisa, é menos aquela coisa. Por isso que eu uso o sentido anti-horário como negativo. Mas você pode mudar, você pode fazer o que você quiser, contanto que você obedeça esse referencial, contanto que você obedeça essa ideia, tá? Para resolver os exercícios. E esses sinais nos exercícios vão ser de suma importância, senhores. Por isso que eu estou mencionando aqui para vocês. Tá, beleza? Então, vamos avançar, né? Vou para outra simulação. Agora sim, simulação do equilíbrio do corpo extenso. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, essa simulação aqui da gangorra. Enquanto está rodando, eu bebo uma água. Já rodou. Senhores, vamos lá. Veja bem. Isso daqui é uma simulação de uma gangorra, tá? Então pensa comigo o seguinte, eu vou colocar a régua aqui, tá? Botei o nível, né? Vou botar a régua. Senhores, eu tenho três objetos aqui, 2 extintores e uma lata de lixo. Se eu colocar esse extintor na posição 1 de 5 quilos e eu colocar esse extintor na posição 2, distante, ó, 2 metros do ponto fixo, e o ponto fixo é essa parte aqui da gangorra, e eu colocar esse extintor a 1 metro do ponto fixo da gangorra, e eu liberar esses calços, ele vai gerar no sentido horário ou no anti-horário? Ou seja, recapitulando, essa força, né, a força-peso desse extintor aqui da direita vai produzir um giro no sentido horário ou no anti-horário? E esse cara aqui, o que vai fazer? Então, olha só, separei aqui. 1 metro, vou liberar o calço. Vai girar no horário ou no anti-horário? Girou no sentido anti-horário, certo? Agora, se eu pego esse extintor e coloco na posição de 2 metros, deixa eu nivelar aqui. Nivelou. Se eu botar nos 2 metros, ele gira no sentido horário. Tá bom? Então, ó, gangorra fez isso daqui, girou no sentido horário. Gangorra fez isso aqui, girou no sentido anti-horário. Tá? Se eu colocar no ponto fixo, Felipe, aqui nesse exemplo, não tem como. Mas digamos que eu coloque aqui ó, um extintor na posição de 1 metro e outro extintor de mesma massa na posição de 1 metro. Eles vão permanecer em equilíbrio. Você consegue perceber que essa gangorra não vai girar nem para a direita nem para a esquerda? Agora, veja bem, se eu colocar mais próximo do ponto fixo, soltei, ele vai girar, tá bom?
Felipe, esse peso não está produzindo momento nessa gangorra, não? Tá produzindo momento. E esse carinha aqui, está produzindo momento? Tá produzindo momento. Tá bom? Se eu coloco um peso, 1 quilo, 10 quilos aqui em 2 metros, esse cara já gira no sentido horário, tá? Agora, se eu coloco aqui, ó. Se eu coloco aqui, ó. Se eu colocar na mesma distância em que esses dois caras estão, gira no sentido horário, certo? Agora, se eu colocar essa lixeira de 10 quilos bem próximo do ponto fixo, esse cara não gira, não produz momento nenhum, tá bom? Na verdade, ele produz momento, mas o momento dele é tão pequenininho que não produz rotação no sentido horário, tá bom? Então, senhores, espero que os senhores tenham entendido o que significa momento, tá? E vamos voltar para a nossa aula aqui com slide para eu finalizar a aula para vocês, tá beleza? Deixa eu ver aqui se está compartilhando. Está compartilhando direitinho. Então, vamos embora. Vamos embora para a gente continuar cada vez mais. Senhores, condição de equilíbrio para um corpo extenso, tá bom? Para um ponto material, nós tínhamos visto que a força resultante, né, é igual a zero, tá bom? Isso também vai ser aplicado para um corpo extenso. O somatório das forças resultantes, também sendo igual a zero, produz um equilíbrio estático, tá? Mas eu tenho uma segunda condição também. Se o objeto está parado, ele não vai produzir giro, ou seja, momento, o somatório dos momentos daquelas forças que atuam no objeto também vai ser igual a zero. Então, para quando o corpo é extenso, eu, além de ter somatório das forças resultantes sendo igual a zero, e isso vai manter o meu objeto parado, eu também vou ter o somatório dos momentos que as forças que atuam no objeto vão produzir, sendo também igual a zero. Aí eu consigo comprovar também que o objeto ele está em equilíbrio estático. Beleza? Então, olha só, senhores. Somatório dos momentos, que é o que foi aqui, ó, momento resultante sendo igual a zero, é o que eu acabei de falar. E aqui ele fez a questão de fazer essa separação. Olha que bonitinho. Esse símbolo aqui, ó, que parece um M meio que deitado, né? Ele significa somatório. Então, a somatório dos momentos, ou seja, força vezes a distância do ponto fixo, tá? No sentido horário da rotação, vai ser igual ao somatório dos momentos do sentido anti-horário. Senhores, essa equação é muito importante. Ela resolve muito exercício, muitas pegadinhas que eles colocam no exercício, tanto de vestibulares da UERJ, quanto Enem, quanto os vestibulares militares. Então, senhores, são questõezinhas que nós vamos exercitar, tá? Nós vamos finalizando a nossa aula por aqui, aula da unidade de número 8, página 9, exercício 2 e 3 para fazer. Página 10, exercício 5, 7 e 8. Página 11, exercício 9 e 10. E página 14, o exercício 24. Senhores, façam esses exercícios, tá bom? Semana que vem, que é a nossa aula de dúvidas, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, se você tiver com alguma dúvida, vem para a aula preparado para a gente eu tentar esclarecer algumas coisas com vocês. Desses exercícios aqui, semana que vem é a nossa aula de dúvidas. Na outra semana vai ser o quê? Aula de conteúdo gravado. Aí eu corrijo alguns desses exercícios aqui, tá bom? Mais fácil para poder exercitar, mas eu vou corrigir a maioria desses exercícios que eu acabei de passar para vocês para casa. Felipe, quando você terminar a correção, aí sim, aí nós avançamos na matéria. Então, beleza, senhores. Não perca tempo não, tá bom? Fique na paz. Para mim foi um prazer imenso dar aula para vocês e espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula, tá? Veja bem, eu só não dei aula no quadro também porque hoje realmente era uma aula mais de simulação, né? Eu precisava simular alguma coisa com vocês, tá? Não é um laboratório de física, mas temos algumas ferramentas
que nos permitem trabalhar até mais do que se estivéssemos em laboratórios presenciais, né? Senhores, Deus abençoe vocês, estamos juntos, fiquem na paz e um imenso prazer ter dado aula para vocês. Até o nosso próximo encontro, fiquem na paz, bons estudos e tchau, tchau, hein? Tamo junto!